Boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos iniciando mais um programa, A Hora do Milagre. E hoje nós temos um tema aí muito importante a todos que vão entrar e participar dessa live, desse culto online, culto ao vivo. Programa A Hora do Milagre, o tema hoje é Pânico do Medo, Depressão, tem cura? Nós iremos buscar na Palavra de Deus e através da orientação do Espírito Santo sobre esse tema muito importante. Inclusive é um tema atual, da atualidade. É um tema aí que está sendo abordado e discutido nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Esse tema, pânico do medo, depressão, tem cura? É algo que nós iremos tratar e falar nessa live. Você que já está entrando aí, você que já está participando, vai envolvendo outras pessoas, vai compartilhando com as suas redes sociais, vai dando aí seu joinha, vai curtindo, vai escrevendo aí seus pedidos de oração. Programa Hora do Milagre é 1 hora de programa. Começando às 8 horas e vamos terminar às 9 horas. É 1 hora de programa. E nessa 1 hora de programa nós vamos abordar um tema muito importante. O tema de hoje é pânico do medo, depressão, tem cura? Para quem está chegando agora e não me conhece, sou o missionário Isaías Ângelo Aguiar, pregador do tema chamado A Era dos Milagres Não Cessou, orando por paralítico, pessoas cegas, pessoas surdas, doentes e enfermos por todo o Brasil e no mundo, pregando o evangelho do poder da cura divina, milagre através do poder do nome de Jesus. Estarei nessa live fazendo uma oração a seu favor e a favor da sua família. E o tema de hoje é pânico do medo, depressão, tem cura? Tô vendo as pessoas chegando aí, já acenando, alguns já aí curtindo, tem pessoas aí já participando. Eu gostaria que você me ajudasse a fazer essa live ser compartilhada com outras pessoas, porque quantas pessoas estão sofrendo desse tema hoje? Pânico do medo, depressão. Quantas pessoas estão sofrendo neste momento? E às vezes está dentro da tua casa, está dentro do teu lar, está dentro da tua família e você ainda não detectou. Ou se detectou, alguns dizem aí, isso é frescura. Isso é preguiça. Para com isso. Isso é dengo. E cada um vai falando alguma coisa. E de repente você tem uma pessoa que já está dando sinais de pânico do medo, de depressão, e ela precisa de cura. E essa pessoa que você conhece aí entre os amigos do Facebook, ou amigos, vizinhos, parentes, ou até mesmo da sua família, chame ela para participar dessa live. Compartilhe essa live com essa pessoa que tem essa tendência ou está dando sinais de depressão, de pânico do medo, de ansiedade, que é o tema que nós vamos abordar hoje, é o tema que nós vamos discutir hoje. E vamos estar falando sobre esse tema. Vai curtindo aí, vai compartilhando, compartilha com as suas redes sociais, pega esse link aí, mande para o WhatsApp, para os grupos que você faz parte aí no Facebook, que às vezes no grupo lá tem lá 40, 30 mil, 5 mil, 3 mil. Então compartilha essa live, compartilha esse link aí. Na parte de baixo está escrito assim, compartilhar. Então você vai lá, clica, compartilha na sua página, porque você vai atingir todos os seus amigos. Compartilhe na página de um amigo, aí você vai envolver todos os amigos desse seu amigo.
E se você compartilhar no grupo, você vai envolver milhares de pessoas. E você vai fazer essa live subir. Né? Então, com o compartilhamento, é importante você dar sua participação aí. A pergunta é: pânico do medo, depressão, tem cura? Como eu sou palestrante de cura divina, o poder da cura divina, pregador da era dos milagres não cessou, orando por paralíticos, pessoas cegas, pessoas surdas e doentes enfermos, eu já tive muitas experiências com pessoas depressivas, pessoas com depressão. E tem cura sim, tem libertação, tem milagre. Então se você conhece alguém que está neste momento, está aí trancada dentro do quarto, já não quer saber mais de viver, está aí sem comer, sem se levantar, sem desejo de vida, pega agora, nesse exato momento, essa programação e leve até essa pessoa. Faça essa pessoa aí participar dessa programação. É importante você envolver outras pessoas. É importante. Uma pessoa que escreveu aqui: amigo, a depressão de alguém, a culpa é da família? Tem uma jovem nessas condições. Olha, vai surgir muitas perguntas. Vocês vão fazendo as perguntas aí e nós vamos aí, na medida do possível, na orientação do Espírito Santo, nós iremos então dar algumas explicações. Bom, a depressão, ela começa-se de um trauma, de algum momento específico que começa a desenvolver na pessoa uma tristeza. Pode ter sido na infância, na adolescência, ou até mesmo mais velho, por um abandono, por uma rejeição, por uma palavra. A autoestima da pessoa começa a descer, ela começa a olhar para si mesma no espelho e deixa de se amar. Ela vai desencadeando dentro de si uma angústia, uma tristeza. Isso são por traumas. Traumas de infância, de abusos. Abusos por pessoas, abusos por adultos. Ou, na adolescência, abusada por alguém, por um namorado, um noivo. Ou uma mulher que é abandonada pelo marido ou pela esposa. Ou um fato de alguém que de repente sofreu bullying na escola por muito tempo. E então ela vai desenvolvendo pouco a pouco a depressão. E ela vai se aumentando e tem tendência a agravar. E quando acontece algum fato, quando acontece, por exemplo, um caso que faz lembrar os traumas dela, então ela reativa a tristeza. Porque ela já está lá dentro, é como uma ferida, você cutuca ela, ela sangra. Então isso é a depressão. A depressão, eu não sou um psicólogo, não sou formado nesta área, mas sou pastor, e pastor dá muito aconselhamento. E todas as vezes que eu tive oportunidade de conversar com alguém depressiva, essa pessoa ela começa a contar detalhes de fatos que levaram ela a se entristecer. Isto é algo psíquico e psicológico, que vai desenvolver nos pensamentos, vai desenvolver no coração, até atingir a alma e ela passar a ter angústia de alma. Agora, muitas vezes eu ministrando orações específicas contra a depressão, houve uma manifestação, a maioria dos casos, manifestou um espírito. E esse espírito se aproveitou da fraqueza da pessoa, ele se aproveita do momento de angústia e tristeza, da pessoa murmurar, reclamar, da pessoa odiar a vida, da pessoa odiar pessoas. Então, ela, naquele momento que ela começa a manifestar o sentimento de depressão, então o espírito encosta na pessoa e começa a conduzi-la a uma depressão profunda, uma angústia de alma. E quando a pessoa está nessa fase, ela começa a ouvir vozes.
E essas vozes começam a dizer para a pessoa tirar a vida. Então, essas vozes começam a falar aquilo que a pessoa não gostaria de ouvir. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, tá certo? Uma criança que sofre bullying desde criança, por exemplo. Vamos dar um exemplo de... Não estou aqui com nenhum tipo de preconceito, mas de raça, de cor, de sexo, ou às vezes até por postura de corpo, como gordura. E é uma criança, ela começa a ouvir assim, a respeito da sua raça, muitas críticas, ela vai desenvolver uma depressão. Uma criança, por exemplo, que começa a sofrer bullying na escola, somente meninos que falam assim com voz muito fina e começam a tirar sarro dele e curtir com a cara dele, ele vai desenvolver também. Ou, contrário, começar a falar da menina, falar da cor, falar de pele, falar de raça. Isto vai desenvolvendo, todo tipo de bullying vai desenvolvendo. E às vezes dentro da própria casa, o pai e a mãe viram para a criança e começa a amaldiçoar a criança. Lá no Goiás, eu fui pastor lá 3 anos e meio na cidade de Tumbiara. O povo daquele lugar lá, povo abençoado, viu? Mas tinha uns que usavam um termo. E esse termo é chamar as crianças de danado. Ô pastor, olha para esse menino aí que ele é danado. Ele é danado. Aí um dia eu fui pesquisar a palavra danado. E essa palavra danado vem da parte de demônios. É palavras que vêm do original, da onde vem a palavra de demônios. E então, outro tema que eles gostavam de falar lá, esse menino é custoso. Ai, é muito custoso, é um danado custoso. Ou significa, a criança ouvia tanto isto que ela vai desenvolvendo, sim, sentimentos dentro de si. Ou os pais que ficam, para de comer, você tá vendo que você está muito gorda, e começa, você está gorda, você está feia. Então a criança, quando ela começa a olhar no espelho, ela começa a se ver gorda, começa a se ver feia, então ela começa a se sentir depressiva. Tudo começa, porque foi feita uma pergunta aí, a respeito de uma adolescente que está em depressão, se a família é culpada, se tem culpa. A família, ela só tem a culpa se caso, por exemplo, nesse caso de ofensas, de palavras de maldição. Então, foi determinado, então a criança, ela cresceu num ambiente onde ela não era bem-vinda. Então, automaticamente se desenvolve o sentimento. Mas, também, da mesma maneira que pode ser por palavras e por xingamento, pode ser também por cuidados. Cuidados exagerados, porque a Bíblia diz tudo que é demasiadamente não é bom. Se a palavra de Deus diz que tem que ter temperança, que tem que ter moderação, até excesso de cuidado faz aquela criança ficar mimada, aquela criança ficar dengosa, né? E ela vai desenvolvendo. E o dia que falam não para ela, ela se retrai em tristeza, angústia, choro e se desenvolve numa depressão. Mas hoje a depressão, ela está mundialmente agora. Por quê? Porque ouve-se tanta palavra de medo, tanta palavra negativa, tanta palavra de morte, que as pessoas estão entrando em pânico. A palavra pandemia vem do pânico com epidemia, juntando as duas da pandemia. Pânico, o pânico do medo. Quando uma pessoa tem pânico do medo e era tratada aí psicologicamente, né? Eu já também orei por pessoas assim, que tinha medo de sair de casa, tinha medo de ir pra rua, tinha medo de andar sozinha, tinha medo de pegar ônibus, tinha medo de entrar num carro. Medos assim que você fala, isso é um absurdo, medo de dirigir. Isso é pânico do medo. Então,
A pessoa que está vivenciando este pânico do medo desencadeou em algum momento, um fato. Olha, eu lembro uma vez que eu estava numa igreja e fui orar por uma adolescente que ela tinha um pânico do medo. E ela tinha um pânico do medo tão grande que ela entrava em choque, ela tremia o corpo, ela ficava nervosa, ela dava até convulsões por causa do pânico do medo. Aí eu fui colocar a mão sobre a cabeça dela e de repente Deus me revelou ela trancada num quarto, fechada e gritando, batendo na porta e chorando. E gritando pela mãe. E gritando por socorro. E eu não conhecia a vida dela. E na hora da revelação eu disse, Deus, esse trauma que ela desenvolveu por estar trancada no quarto, fechada a porta, e que ela batia na porta e gritava e chorava, que produziu esse pânico do medo, que Pai, o Senhor agora, em nome de Jesus, tire do coração dela. E quebra este mal, essa maldição. E virei para a mãe e disse, olha, Deus mostrou para mim que quando ela era criança, ela ficou trancada no quarto, fechada. E ela desenvolveu o pânico do medo. A mãe virou para mim e disse, eu pus ela uma vez de castigo. E tranquei a porta lá dentro do quarto. Respondeu aí a sua pergunta, meu irmão. Você que entrou aí perguntando. Uma adolescente está com depressão. A família pode ter culpa. Então eu estou mostrando aí fatos que eu já tive de experiência, de acontecimentos que realmente levou a criar ou a depressão ou a pânico do medo. Mas tem cura? Tem a libertação. Eu tenho alguns vídeos meus na internet, eu tenho mais de 200 vídeos aí, 220 e poucos vídeos. Então tem alguns vídeos meus aí na internet, e esses vídeos tem alguns sobre depressão, libertação de depressão. Quando a pessoa que eu não conheço, nunca vi, diz que está com depressão. E eu colocar a mão sobre a cabeça dela e manifestar um espírito e ela cair endemoniada, expulsar o demônio e essa pessoa ser liberta da depressão e passar a ter uma vida normal. Já aconteceu esses fatos. Mas tem fatos aí também que eu tenho alguns vídeos na internet onde Deus revela para mim o coração da pessoa, os segredos do coração. Inclusive eu tenho um vídeo na internet aí de uma moça que nem o namorado não sabia, nem a sogra não sabia, ninguém da família sabia e ela estava no culto normal. E ela foi na fila para mim orar. E eu virei para ela e disse, olha, no quarto, olhando para o espelho, chorando, você falou isso, você falou que queria se matar, que você não tinha vontade de viver. E uma voz dizia assim, tira sua vida, acaba com tudo. E o trauma dessa moça, dessa jovem, é porque ela era bonita, mas ela se olhava no espelho e se achava feia. Porque ela queria ter o corpo, o rosto, o padrão daquilo que a sociedade apresenta aí nas modelos. E ela não tinha isto. Então ela se sentia inferior. E nós oramos e expulsamos aquele pensamento, aquele mal. E ela se tornou uma pessoa livre, liberta, feliz. Passou a servir a Deus na igreja com alegria. Então é importante nós entendermos e compreendermos que o pânico do medo e a depressão existe e é real. Você não pode ficar tratando, uma frescura. Isso é dengo. Quer chamar atenção. Isso é preguiça. Não quer sair da cama para trabalhar, para estudar, para fazer alguma coisa. Não pode ser tratado desta maneira. Porque às vezes o princípio que começa e inicia a depressão
É muito importante a participação da família em detectar que realmente já está acontecendo algum distúrbio que não é normal. E quando você então oferece amor, quando você oferece carinho, quando você oferece cuidados, quando você oferece atenção, neste momento, você pode manter a pessoa na normalidade antes que ela caia numa profunda depressão. Somente no princípio. Porque quanto mais você ofende a pessoa, quanto mais você critica a pessoa, mais ela vai ficar depressiva. Mais ela vai se sentir para baixo. A pessoa depressiva ela tem que ouvir palavras de motivação. Porque, veja, o remédio da depressão é palavras de motivação. Palavras de alegria, palavras de felicidade. Porque ela está em profunda tristeza, ela está em angústia, ela está trancada dentro de si, no seu sentimento. Aí você vai lá e critica mais, julga mais, condena mais, pisa mais. Aí ela vai automaticamente sentir mesmo que ela é rejeitada, que ela é abandonada. E que verdadeiramente ninguém a ama. Então ela passa a não ter mais prazer. Quantos jovens e adolescentes desenvolvem depressão porque se apaixonou loucamente por alguém? E essa pessoa atraiu, abandonou, a rejeitou. E quando rejeita-se uma pessoa, às vezes a rejeita com palavras ofensivas, palavras negativas. Ninguém rompe um relacionamento com palavras de felicidade, é palavras agressivas, palavra que machuca, palavra que dói. E a pessoa acaba desenvolvendo sentimentos de depressão. E isto é muito importante você detectar. Você que tem adolescente, você que tem jovem aí na sua casa, que de repente, aquele namorinco, né? Que às vezes parecia que era uma brincadeira brincadeira de criança, namoro de adolescente, isso passa. Não. E às vezes era algo muito sério. Algo muito sério. Então, a pessoa acaba desenvolvendo aí um quadro clínico de depressão. Olha, o pânico do medo existe, a depressão existe e ela tem cura. E Deus pode curar. Agora, uma coisa que eu descobri, tá certo? Uma coisa que eu descobri, e é muito importante você saber, que quando eu fui conversar com algumas pessoas de depressão e ela mostrou os remédios, e os remédios antidepressivos de tarja preta, uma pessoa me mostrou e disse, olha, aqui no meu remédio, na bula, tá dizendo assim que tem aqui uma parte dizendo que pode desenvolver sentimento de suicídio. Eu falei, tá escrito isso na tua bula? Só para vocês terem uma noção, eu não sou médico, eu não sou farmacêutico, mas você que vai comprar um remédio aí para depressão, dá uma olhadinha na receita. Dá uma lida na receita. E aí você analisa. Aí você vê. O que é que está escrito lá? Para que serve? Quais são as contraindicações? Quais são os efeitos colaterais? É importante isso. Tá certo? Agora, a depressão e o pânico do medo, com a intervenção divina, do poder de Deus, tira qualquer pessoa de depressão. A palavra de Deus, a voz de Deus, tira qualquer pessoa de depressão. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. E olha, talvez você diga assim, pastor, o senhor está falando aí, está dando conselhos aí, o senhor nem sabe o que é isso, já passou por isso. Infelizmente, sendo pastor, eu passei já.
Eu já passei. Por crise, por momentos difíceis, de lutas e provas na vida, que chegou um momento de um fato que aconteceu em pessoas que estavam ao meu redor, que eu amava, que foi tocada pelo inimigo, e que isto mexeu com o meu sentimento. Alguns anos atrás, já faz tempo. E num dado momento, eu vou contar um testemunho aí. Eu orei muito para Deus mudar uma situação familiar. Só que Deus, ele entregou ao ser humano o livre-arbítrio de escolha. E ele não interfere. Ele não interfere. Você acha que Deus não podia, dizendo para Adão, não pegue daquela árvore, não coma, pode comer de todas as árvores, menos da do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, o dia que você comer você vai morrer, e ele comeu, mas continuou vivo. Que morte que Deus estava falando? Da morte da alma, porque ele era eterno. Ele convivia com Deus, no jardim de Deus. Deus passeava com ele todo dia à tarde, conversava, tinha intimidade. E após isto, ele perde essa intimidade com Deus por causa do pecado, desobediência. Na hora que Eva pegou ali, foi tentada pelo inimigo, e pegou o fruto e foi dar para Adão, não poderia Deus intervir e dizer, não vai comer? Não, Deus permitiu, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. É que nem outro livre-arbítrio aí, irmãos, que as pessoas aí às vezes ficam, né, às vezes querendo culpar Deus, né? Deus disse crescer e multiplicar e dominar. E para quem? Para Adão. Dominar é o quê? Governar, administrar, reinar. Então Deus deu a terra aos filhos dos homens e os céus são os céus do Senhor. Quem governa os céus é Deus. A terra Deus deu para o homem governar. Aí o homem vai e escolhe o seu líder, o seu governo. E aí sofre as consequências daquilo que você escolheu. Vai culpar Deus? Quem escolheu foi os homens. É o que nós estamos vivendo hoje aí. Nós escolhemos, votamos. Eu, na verdade, não escolhi. Graças a Deus, fiz algumas escolhas certas. Mas alguns escolheu aí e fez escolhas erradas. E agora as pessoas estão sofrendo consequências porque escolheu alguém, pôs alguém lá e vai ficar lá e fica pedindo, Deus, tira ele de lá. Não, quem escolheu foi você. Então, já que você votou, então se manifeste para tirar. Não coloque Deus. Então são certos livre-arbítrios. Querem, por exemplo, um livre-arbítrio de escolha. Você escolheu uma esposa. Deus não interfere, é você que se escolheu. Deus só abençoa. Guarda, protege, livra todo mal. Deus prospera, multiplica as finanças, traz alimento para a mesa, cuida da sua família. Deus ajuda, né? Você faz sua parte, Deus ajuda. Mas quem escolheu a esposa foi você. Quem escolhe somos nós. Então é o livre-arbítrio de escolha. E às vezes a gente faz alguma escolha errada. Então, voltando ao assunto que eu estava falando, infelizmente, um fato que estava acontecendo, eu comecei a clamar a Deus para Deus intervir. E eu comecei a me entristecer com aquele assunto, daquela situação. Mas não estava no meu poder de mudar, estava no poder do outro, que eu amava. Né? O poder das pessoas que eu amava, as pessoas queridas da minha família, elas precisavam permitir Deus agir na vida delas e mudar. Ou o que acontece? Eu passei por um momento de muita tristeza, muito choro, muita lágrima por esse assunto. Aí eu estava dirigindo o meu carro, na estrada de Jaú, indo para minha casa, minha igreja. Em um dado momento eu estava acelerando o carro. Quando chegou a uma certa velocidade, uma voz entrou dentro do carro e disse, eu orando e chorando, uma voz entrou e disse, taca o carro no poste, tira para fora da estrada, que acaba tudo. Eu diminuí a velocidade, freiei, encostei no encostamento e disse, Satanás, sai de dentro do meu carro, a poder do sangue de Jesus. Jamais vou te tentar, meu Deus, contra a minha própria vida. Deus me deu a vida, só Ele tem o poder de tirar, eu não vou tirar minha vida. Então, está repreendido, sai do meu carro. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tive um momento de depressão na perda da minha mãe, quando minha mãe morreu. A perda da mãe é um sentimento muito triste, muito angustioso. E eu,
ela no hospital, eu orando a Deus e dizendo, Deus, não leve minha mãe, não leve minha mãe. Se eu não levar minha mãe, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Mas chegou o dia dela, era a hora dela, no momento dela, e Deus levou minha mãe. E eu não pude fazer nada. Fiquei muito triste, fiquei muito angustiado. E isso pode desencadear um sentimento de depressão. Uma vez eu atendi uma moça lá na cidade de Porto Feliz que perdeu a sua mãe também. Tem um vídeo dela na internet, ela chorando muito, 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 muito. E ela colocou o anel da mãe no dedo, junto com o anel dela. E eu não sabia, ela tava vindo na igreja como visitante, eu não conhecia. E eu chamei ela lá na frente. Tem esse vídeo aí na internet, pode ver. E aí eu começo a revelar os segredos do coração, dizendo para ela que ela chorava muito. E que ela disse, Deus, tira a minha vida também, porque eu não aguento mais. E eu disse, olha, um período de tempo, ainda falei até o tempo, a data certa lá que ela disse, Deus, eu quero morrer também. E que ela vinha com esse sentimento desde a perda da mãe. Mas Deus diz, ó, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei, eu te trouxe hoje aqui para dizer que eu te amo. E vou fazer uma obra na tua vida. E aí eu peguei, sem saber, peguei assim, apontei o dedo para a mão dela e peguei na mão dela e falei assim, olha, parei ainda para dizer, foi difícil essa perda, eu sei, mas eu nunca te abandonei. E ela estava numa crise de depressão terrível, e depois disto, ela melhorou, passou a frequentar a igreja. Então, eu já passei por momentos de depressão. E já conheci pessoas que passaram por momentos de depressão. Já conheci pessoas que tinham pânico do medo, não podia dirigir de maneira nenhuma. Não, para falar de dirigir, ela tinha carta, tinha tudo, mas não dirigia porque ela tinha pânico do medo. Pegou o pânico do medo. Um fato que aconteceu, desencadeou o pânico do medo, ela não dirigia. E eu orei por ela e a pessoa passou a dirigir normal. Deus, ele pode curar o pânico do medo. Deus, ele pode curar a depressão, como Deus curou a mim da depressão. Que na verdade para mim não foi uma depressão, foi uma angústia muito forte da alma, né, por uma perda. Então aí você se entristece. Então, se você permitir, ela vai desenvolvendo e vai crescendo cada vez mais. Mas sempre em Deus tem a solução. E para mim não ficar nas minhas palavras aí, gostaria de compartilhar um fato que aconteceu na Bíblia. Porque às vezes fala assim, onde está na Bíblia depressão, né? Muito bem. Vamos ver. Houve um homem, porque talvez alguém está dizendo, o senhor pastor disse que passou por um momento de angústia, a ponto de ouvir o inimigo dizer para tirar o carro da estrada e acabar com tudo. E eu tive que repreender o inimigo. Você precisa repreender o inimigo. Porque quando você ouve a voz do inimigo, você tem que repreender. Hoje, por que Deus colocou no meu coração para falar sobre esse tema e sobre esse assunto hoje? Porque hoje eu estive orando por uma pessoa, não vou falar o nome, inclusive ela é até amiga minha aí no Facebook. Ela entrou no Facebook, na mensagem começou a conversar comigo, pastor, eu estou pensando em tirar minha vida, não aguento mais. Estou com meu negócio fechado, não tenho dinheiro para nada, tenho filhos. Meu marido também está desempregado, está parado, e nós não temos dinheiro, e as coisas estão faltando aqui. Os credores não param de me incomodar, me cobrando, e eu não sei o que fazer. Eu entrei em crise de depressão, estou aqui trancado no meu quarto. Aí eu peguei, liguei para ela no Viva Voz e conversei com ela. Orei por ela e dei alguns conselhos. E para você que é comerciante, que é empresário, eu vou dar o mesmo conselho. Preste bastante atenção. Você que tem um comércio e os credores batendo na tua porta, enquanto estiver essa crise, não tem ninguém que faça. Juiz, fórum, nenhum vai aceitar uma causa de cobrança nesse período de crise. Nem bancária, nem credor nenhum. E quem paga aluguel ou de casa ou paga aluguel de salão, comércio, empresa, durante
A crise, enquanto ela existir, ninguém pode obrigar você de pagar, porque você dependia do comércio para poder pagar o aluguel. Se o comércio está fechado por ordem do governo, então você vai continuar com a empresa ali e ninguém pode despejar você. Não existe ordem de despejo nesse momento de crise. Aliás, vou dar um conselho baseado na CLT, que o próprio Bolsonaro disse isso. Eu fui lá e pesquisei. Quem tem empregados, quem tem encargos fiscais, quem tem despesas aí por ter fechado, faz a soma do valor do seu faturamento dos 3 últimos meses, soma uma média e entra com processo contra a prefeitura, entra com processo contra o governo estadual. Pega um advogado e diz, ó, você vai ter uma porcentagem nesse valor aí. Você também não ter gasto de custo judicial. Pega um advogado e diz, ó, quero entrar com processo por isso aqui, ó. Eu estou em fase de falência, estou sem poder pagar minhas contas, os encargos, e baseado aqui, ó, nessa lei da CLT, o governo tem que custear as minhas despesas. E entra com o processo que você vai ser ressarcido de todos esses valores. Isso é lei. E você, então, não entra em depressão por causa disso. Ninguém vai poder tomar o seu comércio, ninguém vai poder fechar o seu comércio. O país está em crise, o mundo está em crise. Então é só ficar aí nesse tempo. E aí você também faz ali lá o cadastramento do auxílio, né, de emergência do Bolsonaro, né? E se demorar muito, vai numa assistência social na prefeitura, conversa, pega uma cesta básica lá, entendeu? Até se manter, mas não entre em depressão, não entre em loucura, porque neste momento é o momento que é o pânico do medo. Vira uma depressão, a ansiedade vira depressão. Você fica tão ansiosa, você não come, você não dorme. Você começa a passar mal. É tanta notícia ruim que chega através das televisões, dos jornais, internet, que você começa a ficar com o pânico do medo. Você se tranca dentro do quarto, você não quer nem falar com a própria pessoa da família. E neste momento, é o momento mais importante do relacionamento. Se as pessoas dentro da tua casa não estão com coronavírus, você tem que ter contato com eles, abraçar, beijar, amar. Porque neste momento é um momento de união, um momento de sentar na sala, pai, mãe, filho, conversar, dialogar, ter carinho, ter amor. Por quê? Para você sair um pouco das más notícias e viver um pouco feliz com a sua família, antes que gere uma ansiedade, antes que gere um pânico do medo, antes que gere uma depressão em alguém da sua família. É importante você saber sobre isso. Mas, para aqueles que dizem, mas pastor não pode entrar em angústia, depressão. Quem disse? Pastor é igual ser humano. É ser humano normal. O apóstolo Paulo diz, sujeito às mesmas paixões. Ele fala sobre Elias, ele diz, olha, Elias era sujeito às mesmas paixões, ele orou e o céu cerrou e 3 anos e meio não choveu. A oração do justo pode muito seus efeitos. Ele diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, os mesmos sentimentos. Então olha aí, preste bastante atenção, que é nesse texto que eu vou falar sobre Elias. Veja aí. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, ó. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem.
E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também Gel, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias, profeta de Deus. Profeta este que, quando orou, choveu. Depois de 3 anos e meio que não chovia, ele ora e chove. Ele ora para cerrar o céu, cerra o céu segundo a palavra dele. Ele ora, a chuva cai. Ele ora sobre o altar, desce fogo do céu. Esse profeta aí, esse profeta, que tinha tanto poder e autoridade, após ele desafiar os profetas de Baal da idolatria, e diz: vamos descobrir aqui se quem é Deus. Aquele que responder com fogo sobre o altar, este é Deus. Os profetas de Baal ficaram de manhã até meio-dia retalhando o seu corpo, jogando sangue deles mesmo no altar, e não desceu fogo. Ele zombava dos profetas, dizia: o seu Deus está viajando, talvez, né, tem algumas traduções que está no banheiro. Tirava sal dos profetas. Aí disse: agora não posso, agora é minha vez, joga água aí, molha bem, faz rego e volta ao altar, molha a madeira. Aí ele diz: ó Senhor, para que todo esse povo que se achega a mim agora, o rei Acabe, diante desses profetas, falsos profetas da idolatria, da imagem e escultura, para que eles saibam que existe um Deus no céu, e o Deus de Israel, e o Deus Todo-Poderoso, que responde a minha oração. Então, Senhor, faça cair fogo do céu. Ele terminou a palavra, o fogo caiu, lambeu a água, pegou o holocausto e levou. É este profeta. Aí foi determinado que os profetas, então, fossem presos, manietados e mortos. Quando, então, Jezabel, mulher do rei Acabe, descobre que Elias tinha matado seus profetas e tinha zombado do deus Baal que ela adorava, ela disse: eu não vou comer nem beber, eu não vou sossegar enquanto eu não cortar a cabeça de Elias. Aí Elias, chega esse assunto no ouvido de Elias, Elias foge e vai se esconder numa caverna. Um homem que enfrentou os 150 profetas de Baal. Um homem que enfrentou os profetas da mentira, do engano. Um homem que enfrentou ali o rei, dizendo: ó rei, chega aqui que eu vou mostrar quem é Deus. Quando ele ouve que iria tirar a cabeça dele, ele entrou em depressão, ele fugiu. Ele se angustiou. A depressão era medo da morte? Não, claro que não era medo da morte. Alguns dizem: Elias ficou com medo de uma mulher, fugiu de uma mulher. Quem disse que Elias fugiu de uma mulher?
Vai ler a Bíblia, irmão. Vai procurar estudar, interpretar corretamente, querido. Ele não fugiu de uma mulher. E ele não fugiu com medo da morte. Ah, então Elias fugiu por quê? Elias se trancou numa caverna porque depois que Deus fez fogo cair do céu, perante o rei, perante o exército do rei, perante os profetas, perante todo o povo, e o povo que gritou, só o Senhor é Deus, este mesmo povo tinha derribado os altares do Senhor, este mesmo povo tinha virado as costas para o Senhor, e no meio desse mesmo povo, uma rainha que deveria se converter a este Deus e obedecer ao Deus que era sobre o rei dos reis, que era o rei dela, que era Acabe. Este povo, mesmo assim, era obstinado. Este povo, mesmo assim, depois de saber que fogo caiu do céu, mesmo assim, eles ainda viram as costas para Deus. E ele, então, entra em depressão por causa do povo de Israel. E ele entra pela caverna. E ele diz, Senhor, eu estou zeloso pela tua obra. E o teu povo te abandonou, quebrou os altares e mataram os profetas. Este povo que deveria, Senhor, adorar a ti, que faz fogo cair do céu, não, eles estão perseguindo os profetas. Este povo que o Senhor escolheu, tirou lá do Egito. Este povo que deveria estar adorando o Senhor. Este povo que deveria estar ouvindo a palavra do Senhor, não, eles são rebeldes à tua palavra. Eles perseguem os profetas e matam, derrubam os teus altares. E ele estava em depressão por causa do povo. Ele estava em depressão por causa do medo da sua vida, não? Ou você não conhece a Bíblia? Que quando mandaram buscar ele, 50 soldados. E o comandante capitão dos soldados diz assim, homem de Deus, desce daí. Porque o rei quer ter contigo. Ele falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma tudo, 50, não matou, não. Ele tinha medo de morte. Um Deus que defendia ele com o fogo do céu. Só que Deus mostra uma coisa para Elias. Elias está lá na caverna, trancado e depressivo, angustiado. Deus chega lá e diz assim, Elias, que fazes aqui? Ele diz, Senhor, sou zeloso pela tua obra. O povo se rebelou contra ti, derrubou os teus altares, matou os seus profetas, só ficou eu. Eu estou aqui, trancado nessa caverna. Aí Deus disse assim, Elias, põe para fora da caverna, eu vou falar com você, vou mostrar uma coisa para você. Aí, diante do Senhor, passa o quê? Um vento que cortava a penha. Imaginem a força desse vento de abrir uma rocha no meio. Mas Deus não estava lá. Aí vem um grande terremoto. Mas Deus não estava lá. Aí vem o fogo. E Deus não estava lá. Aí Deus vem com uma voz mansa, suave, e diz, Elias, o que fazes aqui? Sabe o que Deus estava mostrando para Elias? Que pode vir um vento forte que rache penha. Você não tem que temer. Que pode vir terremoto. Você não tem que temer. Pode vir o fogo que queima tudo. Você não tem que temer. O temor tem que estar na palavra e na voz de Deus. Porque Deus é a última palavra. Enquanto Deus não determinou a morte de Elias, enquanto Deus não alçou sua voz, eles não tinham que temer. Por que Deus não estava no vento? Quem é que estava no vento? Quem produziu aquele vento? Quem é que produz vento contrário na nossa vida? É o inimigo. Quem é que produz, às vezes, um terremoto na nossa casa, na nossa família, a ponto de trazer pânico, medo, depressão? É o inimigo. Quem é que traz fogo, queima e destrói? Traz fracasso, derrota, lutas, provas, dificuldades. Quem é que produz isso? O inimigo. E ainda que o inimigo se levante com vento forte, terremoto, fogo, lutas, provas, não tema.
Porque basta uma palavra só de Deus. A palavra mansa e suave. Aí Deus disse, Elias, eu vou responder. Em seu favor. Vai lá e unge o rei da Síria, unge o rei de Israel e unge um profeta no teu lugar. Um sucessor, Eliseu. E Elias vive ainda por um período de tempo ensinando Eliseu a ser profeta. Enquanto Eliseu não foi doutrinado e aprendeu, Elias teve que ficar ensinando. Ou significa, Deus estava dizendo para ele, Elias, você está aí com medo, ainda não acabou o seu ministério, ainda não acabou o seu tempo na terra. Quem tem o poder da vida e da morte sou eu, Elias. Jezabel não pode tirar a sua vida. Eu vou colocar o rei Acabe e Jezabel, eu vou colocar outro rei. Eu vou colocar Gel no lugar. Vai lá ungir Gel, eu vou colocar no lugar desse rei. Ele não pode tirar a tua vida. Você que está aí com o pânico do medo desses governadores aí, que estão aí criando essas leis e perseguindo e dizendo que vai prender, que vai fechar, que vai multar, vai fazer isso, que vai te caçar. Não tema. Quem tem o poder sobre os céus e a terra é Deus. Não tema o que possa fazer o homem. É aquilo que Jesus disse para os seus discípulos. Não tema o homem que pode tirar sua vida do corpo. Mas tema aquele que pode tirar a vida do corpo e ainda lançar tua alma no inferno. Quem é que nós temos que temer? É Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você tem sabedoria para viver. Para conciliar as coisas. Para poder conviver com as circunstâncias. A adversidade, ela existe sim. Mas a Bíblia também diz, se no dia da adversidade você se mostrar frouxo, e a palavra é frouxo, quão pequena será a tua força. A adversidade é o oposto da prosperidade. Mas Deus é o Deus poderoso que pode alçar a voz e tudo mudar. A adversidade vai deixar de existir. Ele tem o poder da vida e da morte e ninguém pode. Ah, mas o diabo tenta, viu? Ele tenta. Ele tentou Jesus, quer ver? Para nós encerrarmos. Mateus capítulo 4. Veja se o diabo não tenta o suicídio. Mateus capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, ó. E diz, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Foi aquilo que aconteceu. Eu vivendo uma crise, um problema de pessoas que eu amava em minha volta, e eu orando a Deus para Deus trazer solução para a situação, e eu chorando a Deus no carro, e de repente uma voz entra e diz, ó, tira o carro da estrada, joga no poste que acaba tudo. Eu disse, parei o carro, travei, como eu estava contando, travei o carro no encostamento, encostei, falei, sai daqui, Satanás, o Senhor te repreenda. Jamais eu vou tentar contra a minha vida, contra o meu Deus. Então é assim, o inimigo ele vem tentar, ele tentou Jesus, ele tentou o autor da vida para tirar a vida. O autor da vida ele queria tentar. E o que o diabo usou? Usou a Bíblia. E qual é a parte da Bíblia que o diabo usou? Ele usou o Salmo 91. Nenhuma praga chegará na tua tenda, e o Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te guarde. Então é o mesmo tema que todo mundo está usando hoje para esse momento de pandemia, pânico do medo. Nenhuma pestilência chegará na tua casa. O Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar, te proteger. O diabo usou esse texto para tentar Jesus. Tira a tua vida, lança daqui. Se você é filho de Deus, lança. Vamos ver se é mesmo. É assim, o diabo vai tentar você para tirar a sua vida. Você tem que fazer o quê? Repreenda. Vai de Satanás. Não tentará o Senhor teu Deus, está escrito. Eu jamais vou tirar minha vida. Meu Deus é poderoso. Meu Deus é poderoso para mudar minha história, minha vida, minha circunstância. E sobre isso
que nós vamos estar orando agora. Se você conhece alguém que está com depressão, pânico do medo, então escreve aí o nome dessa pessoa aí, escreve aí. Tá? Se você não quiser expor a pessoa, se é dentro da sua família, então escreve só aí depressão, ou escreve aí pânico do medo, né? Ou escreve a palavra medo, escreve de alguma forma aí, tá certo? Ou pode escrever o nome da pessoa, escreve aí pedido em favor de sua família. E nós vamos formar uma oração agora, uma poderosa corrente de concentração de fé e oração em favor do seu lar, em favor de sua família. Faça seu pedido de oração aí, ainda tem tempo, vou dar 1 minutinho para você. 1 minutinho só para você escrever aí o nome de alguém que você conhece que está com pânico do medo, que está com medo dessa crise, que está temeroso, tá certo? Que está aí em depressão, que está em angústia. Escreve o nome dessa pessoa, vou te dar 1 minutinho só para você escrever o nome dessa pessoa. Vai escrevendo aí, ó, vai escrevendo aí nos comentários, escreve o nome dessa pessoa, escreve aí, pedido de oração, família, pedido de oração por fulano, por cicrano, escreve aí o nome da pessoa, escreve aí seu pedido de oração, 1 minutinho. Vai escrevendo aí. E eu vou estar formando agora, juntamente com todos, a maior corrente de oração e fé, orando para Deus curar você da depressão, tá certo? Do pânico do medo. Vai escrevendo. Vai escrevendo aí, pedido de oração em favor de alguém que você ama. Vamos orar? Se estiver dirigindo, não feche os olhos. Encosta o carro. Mas se estiver em casa e puder fechar os olhos agora neste momento e levar o nosso pensamento a Deus. Ó grande Deus e poderoso Pai, hoje, meu Deus, nesse tema, pânico do medo, depressão, tem cura? Sim, Senhor, tem cura. O Senhor é a nossa cura. Meu Deus, Jesus morreu na cruz do Calvário e tomou sobre si as dores, enfermidades, pecados, maldições. Meu Deus, ele derramou sangue, meu Pai, pelas suas pisaduras. Nós somos sarados. E há poder no seu sangue, meu Pai, contra todo principado, potestade, dominadores do mal, contra todo espírito de enfermidade, contra todo demônio que vai agindo na mente, Pai, no coração, sussurrando nos ouvidos dessas pessoas, para elas se suicidarem, para elas tirarem a sua vida. Seja repreendido agora todo o poder do mal. Sai dessa casa, sai desse lar, sai dessa família, em nome de Jesus. Meu Deus, cura essa pessoa, meu Pai, desse pânico do medo. Cura essa pessoa, meu Pai, ó Deus, dessa depressão. Tira, Pai, Senhor, ó Deus, essa ansiedade. Ó Deus, vai curando as pessoas. Cura, Pai, ó Deus, os paralíticos. Cura, meu Pai. Eu me levanto, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, contra a paralisia. Paralisia sai do nervo, sai da carne, sai dos ossos. Cegueira sai da córnea, do nervo óptico, do globo ocular, da menina dos olhos, da retina. Em nome de Jesus, toda surdez sai dos ouvidos. Todo empecilho da língua, toda gagueira, toda mudez, sai agora. No nome de Jesus, câncer, seca-se. Deus, arranca essa ferida maligna. Arranca, Pai, ó Deus, esses nódulos, esse câncer, Pai. Ó Deus, tira, Pai, essas doenças, seja qualquer doença, entre a pele e a carne, entre a carne e os nervos, entre os nervos e os ossos, entre os ossos e o sangue, desde a cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus, e pelo poder que há no sangue, toda doença, todo mal, sai dessa vida, receba a cura e seja curado. Deus, solucione os problemas familiares, Senhor, trazendo diálogo, amor, harmonia, nesta casa e comunhão, Senhor. Traga, meu Pai, ó Deus, entranhável amor nesse relacionamento, namoro, noivado, casamento. Pai, em nome de Jesus, abençoa as finanças, abre porta, prospera, julga a causa da justiça, libera os valores que estão presos. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, prospera a vida dessa pessoa. Não haja desempregado, Pai, ó Deus, nesse lar, nessa família. Abre portas, Pai, onde não existe, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E Deus, em nome de Jesus, ó Pai, levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco, estabelece seu plano de redenção e salvação. Deus, salve as famílias. Liberta as pessoas do cigarro, da bebida, das drogas e de todo pecado, de todo mal, Senhor. Em nome de Deus, realiza o plano de redenção e salvação e abençoa, meu Pai, na área familiar, sentimental, financeira, espiritual e no corpo físico. Em nome de Jesus, Pai, nesse tempo de pandemia, Pai. Meu Pai, que as pessoas não venham a temer o mal. Se há algum temor, temos que temer ao Senhor, meu Pai. Porque o Senhor é poderoso, Pai. Muito mais poderoso que qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer doença. Então, ó Deus, realiza o milagre nesse lar, nessa família. Em nome de Jesus, para a tua glória. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Oh, meus amados. Glória a Deus, né? Toma posse dessa oração. Se você conhece alguém que está com depressão, pânico do medo, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Ou leva o celular para ela e liga e mostra para ela, ó, escuta aqui. E no final vai ter uma oração para você. E você vai ver Deus libertar essa pessoa e levantar ela desse leito da enfermidade aí, tirar desse quarto aí, desse pânico do medo, tirar ela dessa ansiedade, tirar ela dessa depressão, porque Deus é poderoso para libertar e curar. E a todos vocês, sejam guardados e protegidos contra toda a obra do mal. Que o Senhor venha cercar a tua família. E que verdadeiramente o Salmo de número 91, nenhuma praga, nenhuma pestilência, nenhuma pandemia chega lá na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar, para te proteger. Você e o seu lar e todos os seus negócios. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amados, quinta-feira nós estamos aqui de volta. Quinta-feira eu vou abrir a igreja, tá certo? Quinta-feira eu vou abrir a igreja e vou dar atendimento individual. As cadeiras vão estar separadas 2 metros, uma da outra. Vai ter o álcool gel. A igreja vai estar de porta aberta. E a minha live vai ser depois do culto, tá certo? Vai ser um pouco mais tarde, porque eu vou fazer o culto. Amém? Vou atender as pessoas. As orações, ela não vai ter oposição de mão, mas vou ter atendimento de oração individualmente, com aquele espaço de 2 metros, né? Você pode vir na igreja, fazer sua oração, orar, a igreja vai estar de porta aberta às 20 horas. Para quem não conhece o endereço, é Rua Macapá, 477, Vila Rodrigues, Catanduva, São Paulo. E você pode vir aqui e participar conosco, receber uma oração forte, uma palavra de Deus para a tua vida. Que Deus os abençoe e vos guarde até quinta-feira, às 20 horas, aqui na segunda IEQ, Templo dos Anjos, Rua Macapá, 477, Vila Rodrigues, Catanduva, São Paulo. Que Deus os abençoe e vos guarde. E até quinta-feira, depois do culto, eu vou estar fazendo a live aqui, tá certo? Deus abençoe. Depois do culto, depois das 9 horas, né? É 1 hora de culto aqui, das 8 às 9. Eu vou estar aí mais ou menos umas 9h30, entrando na próxima live aí. Então fica aí, né, no aguardo, quinta-feira, a próxima live às 9h30, se Deus quiser e se Jesus não voltar. Mas se Jesus voltar, nós vamos encontrar lá no céu. Que Deus abençoe e vos guarde. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejais com todos vós de hoje para sempre. Amém. Faz assim, ó. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Tchau, paz, Deus abençoe e até quinta-feira, se Deus quiser.